Bem-vindos às Conversas da Diáspora, uma iniciativa semanal da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, através da qual temos vindo a conhecer o percurso de vida de personalidades que escolhem os Açores para viverem connosco aqui, em alguns casos há algumas décadas, com vantagem para a sociedade açoriana, em qualquer uma das ilhas do arquipélago, e é uma forma de percebermos e conhecermos melhor o caráter cada vez mais multicultural e até intercultural dos Açores modernos. Este é já o 26º episódio semanal, considerando que são muitos e são cada vez mais, felizmente, os cidadãos estrangeiros que escolhem as nossas ilhas para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. De acordo com o relatório mais recente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agora AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, relativo ao ano de 2023, residem atualmente nos Açores 6.278 cidadãos estrangeiros que nos chegam de 98 países diferentes. Ora, desses mais de 6.000 de estrangeiros nos Açores, sem contar com aqueles que, entretanto, se naturalizaram portugueses, mais de 20% são brasileiros, nasceram no Brasil. Mais exatamente 1.351 cidadãos brasileiros, ainda estrangeiros, que residem na nossa região. Por isso é natural que, de entre os nossos convidados, boa parte tenha nascido no Brasil. Já por aqui passaram, por exemplo, Eleonora Marinho Duarte, Daniel Gonçalves, Acir Meireles, Mirela Lima, Ângela Fernandes, Claudino Lourenço, Cleiton Carneiro, Daniela Álvares, que são brasileiros que residem em São Miguel, na Terceira, até no Corvo. Hoje, esta semana, voltaremos a conhecer o percurso de vida de uma cidadã brasileira, que neste caso fixou residência na Ilha Terceira. Chama-se Valdeci Purim, nasceu em Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil, em 1962. Fez os estudos na área do Serviço Social, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Curitiba. Teve uma primeira experiência de imigração em 1986, quando foi para o Canadá viver em Montreal, no Quebec. Ali, durante 12 anos, trabalhou em fábricas e cafés, foi babysitter, fez uma formação para mulheres imigrantes e passou 6 anos trabalhando num banco. Nesse período, teve um filho, um divórcio, um novo amor, um novo casamento e uma segunda filha. O novo amor era originário dos Açores e, por isso, em 1997, o casal teve a oportunidade de se mudar para a Ilha Terceira, onde o marido, Marcolino Candeias, seria o responsável pela Casa da Cultura de Angra do Heroísmo. Em 1999, começou a trabalhar como animadora no Instituto de Ação Social, na área dos idosos, onde permaneceu durante 6 anos. Entretanto, fez a equivalência da licenciatura e também uma pós-graduação em Políticas Sociais e Envelhecimento. Após este período, trabalhou na área da saúde, como coordenadora regional das políticas de prevenção das dependências. Terminou a sua carreira como servidora pública na área da cultura, com projetos sobre o património imaterial. Atualmente está na pré-reforma e tem, com o seu namorado, uma empresa de jardinagem. Publicou um livro de poemas, intitulado Rio Virando Mar, em 2011. É ativista pelos direitos humanos, pelas mulheres e pela liberdade democrática. Valdeci Purim, bem-vinda às Conversas da Diáspora. Obrigada pelo convite. Já que eu dei parabéns por essa iniciativa. Eu estou aqui surpreendida com as informações que o senhor diretor deu, de termos representados 98 países nas ilhas. É lindo, né? É muito, muito interessante. Eu também acho. E desses 98 países, como já vimos, Brasil é o que se encontra numericamente mais bem representado entre nós, como, aliás, confirmaremos mais uma vez na conversa de hoje. Pelo que vejo da sua nota biográfica, breve, embora, mas
evidenciando já um percurso de vida muito interessante. Tem 24 anos da sua terra natal, no Brasil, 12 anos de imigração no Canadá, em Montreal, e 27 anos de imigração em Portugal, na Ilha Terceira. Tem, portanto, aqui, de alguma forma, uma vida tripartida por três realidades diferentes. Qual delas é que lhe marcou mais até agora? O lugar onde nasceu, o lugar por onde passou, ou o lugar que agora escolheu para viver? Eu direi que são duas, porque quando eu saí do Brasil, tendo só 24 anos, e nem tendo conhecimento, não tinha mesmo que existiu o arquipélago dos Açores, ainda não tinha começado esse trabalho lindo do resgate das raízes açorianas, e eu venho do sul do Brasil, onde essa presença se fez sentir com muita força. O fato de eu ter vindo cá viver reforçou muito a minha brasilidade. E até ia dizer que quase nunca me senti imigrante nos Açores, foi como se eu tivesse chegado de novo a casa, porque reconheci tantos costumes, vocabulário e coisas que só tinha no sul do Brasil, e então senti-me em casa, e nunca mais vou sair daqui. Mas também vem de uma parte do Brasil que é muito especial para os Açores. O Brasil meridional, o sul do Brasil, seja Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou Paraná, como é o seu caso, é uma parte do Brasil onde há uma presença açoriana ancestral e prevalecente. No seu caso, sendo de Curitiba, descobriu de alguma forma algum tipo de ascendência açoriana? Foi muito interessante. Já o meu falecido marido, Marcolino, me dizia: tem que ter açoriano na tua família, porque a minha avó paterna era de sobrenome Fernandes, e ele me dizia Fernandes, quase de certeza que é de origem açoriana. E depois, com o aparecimento desses testes de DNA, a minha família foi fazer os testes e justamente o meu bisavô paterno, que não sabíamos, só sabíamos que era Fernandes, sim, era de ascendência açoriana, e ficou muito bonito porque eu não sabia nada disso, e minha família disse: você fechou o círculo, sem querer vir viver para aqui. E então, o que é interessante é que esse meu ascendente açoriano casou-se com uma índia. Uhum. E então, a minha avó paterna era o que a gente chama uma bugra. Sim. Que é uma palavra feia, mas casou-se com o meu avô, que era da comunidade da Letônia, que é muito também difícil os letos casarem com brasileiros. E então, metade dos meus tios são de olho azul e outros moreninhos. E daí, depois, do lado da minha mãe, tem Suíça e Itália. Mas, em todo o caso, como já vimos, estamos perante não apenas uma nova açoriana, porque vive nos Açores, mas também uma velha açoriana, porque tem ancestralidade nestas ilhas, as suas raízes açorianas, com a família do Paraná. Que recordações é que tem dessa sua infância e juventude na sua terra natal, em Curitiba? Durante 24 anos viveu no Brasil, certamente marcando a sua vida para sempre, não foi? Sim. Eu gostava muito de, digamos, ser de Curitiba, porque é uma terra que tem um inverno frio. E eu gostava muito disso, porque depois a gente via na televisão, nas novelas e coisas, que aquilo estava sempre em verão permanente, e eu dizia: ai, que bom que nós temos frio. Uma terra de muita fartura, como dizia o Álamo Oliveira, a gente aqui cospe uma semente para o chão e nasce, essa fartura
Fez-me muita falta quando eu fui para o Canadá de passar 6 meses debaixo de neve, e, sendo que até podemos falar depois da minha experiência do Canadá, que foi também riquíssima, e depois a vida comunitária, a vida de família alargada, primos, sem fim, também a questão de ter começado a trabalhar bastante cedo, para mim, foi bastante marcante. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, numa clínica médica, e porque também a vida era dura, tinha que trabalhar para poder pagar os estudos, fiz a faculdade assim, e depois teve um período, já quando eu estava na faculdade, e isso eu trago no meu coração também, eu cantava no fim de semana em barzinhos, e claro que cantava música popular brasileira, e foi uma fase muito, muito gostosa da minha vida. E depois chega aos 24 anos, tendo embora essa vida aparentemente interessante, e toma a decisão de sair do Brasil. Ainda por cima, subir para o Canadá, para uma terra fria, na província do Quebec, na cidade de Montreal. Por que é que isso aconteceu? Essa história, a minha irmã mais velha era casada com um argentino, cuja família teve que ser retirada da Argentina no tempo da ditadura pela Anistia Internacional, porque o pai deles era jornalista de esquerda. E passaram momentaneamente por Curitiba, tentaram ficar a viver no Brasil, mas o Brasil também vivia na época da ditadura, não conseguiram, e foram, então, transferidos para o Canadá. A minha irmã seguiu depois também viver com eles, e dessa família eram 4 irmãos. Um dos irmãos voltou a fazer uma visita ao Brasil, veio me ver e disse: queres vir comigo para o Canadá? E eu disse: quero, em 15 dias. E lá tive que fazer correndo passaporte, não sei o que, não sei o que. Fui para o Canadá, tinha minha irmã lá, casei-me com esse rapaz, e com ele tive meu primeiro filho, e depois daí, pronto, a coisa não correu bem, separamos-nos, e a vida no Canadá foi bastante dura. É um país que dá muitas oportunidades, mas a vida é dura, não só por causa do clima, mas pelo ritmo de trabalho. Eu acho que no Brasil a gente trabalha muito. Eu não gosto nada dessa ideia que o brasileiro é malandro. Não, no Brasil a gente trabalha muito, mas no Canadá é uma coisa exagerada. Mas também dá oportunidades. Eu mesmo, sem saber falar francês e inglês, lá fui arranjando um trabalhinho aqui e ali, e claro que fui aprendendo francês, que é uma riqueza, não só na minha vida, já me ajudou muito, mas também eu digo o fato de poder depois ser bilíngue ou trilíngue, porque daí também aprendi a falar espanhol, dá uma elasticidade, digamos, ao cérebro muito grande, e foi tão bonito conhecer comunidades que, infelizmente, às vezes ainda estavam em guetos, hoje em dia talvez não seja tanto, mas de conhecer costumes gregos, italianos, haitianos, e eu estava maravilhada. Açorianos, aposto que se cruzou com a comunidade açoriana de Montreal, que é significativa. Sim. Mas eu ainda, na altura, não sabia diferenciar portugueses, né, continentais de açorianos. Quando eu conheci o Marcolino, eu achei muito interessante, porque eu, na altura, trabalhava na limpeza de quarto num hotel, e tinha uma colega portuguesa, continental, e eu disse: eu conheci um português ontem, e ela disse: de onde ele é? E eu disse: é dos Açores. Ela: isso não é português. E eu disse: ele fala como você, tipo, pois. Mas através dele é que eu fui daí conhecendo a comunidade açoriana, e fiquei maravilhada quando eu fui a primeira vez a uma função do Espírito Santo,
numa comunidade em Hochelaga-Maisonneuve. E eu dizia para ele, mas é tudo de graça? E ele dizia, é. E eu dizia, de verdade, pode entrar qualquer pessoa e comer, porque no Canadá é o caixa que manda, né? E ele dizia, qualquer pessoa pode entrar, eu fiquei maravilhada, maravilhada. E dei-me muito bem com o convívio com a comunidade açoriana. Eu fiz grandes amigos, e que são amigos até hoje. Foi em Montreal que ganhou esse primeiro contacto com a cultura açoriana, com a gente dos Açores, e depois, por razões de coração, decide vir viver para estas ilhas, em 1997, foi assim? Sim. Na realidade, nós viemos cá de férias em 93, e quando eu lembro que aqui decorria a campanha das autárquicas, e eu via as tias velhas do meu marido a discutir tal coisa, e esse não presta, aquele... E eu disse, olha, a vida no Canadá é tão, nesse ponto, tão monótona, tão neutra. Aqui todo mundo se reúne e chegam a casa sem avisar, e lá era tudo regrado, tem suas vantagens, mas como eu com meu sangue latino e brasileiro, eu disse, olha, nem que seja para varrer o chão, eu venho viver para os Açores. E o meu marido, que era açoriano, ficou assim, tipo, Então, quando em 97 ele recebeu um convite para vir dirigir a Casa da Cultura, eu disse, vamos. Mas porquê? Porquê é que essa visita inicial de 93 à terceira fez com que quisesse escolher os Açores para viver? Eu consegui ver, eu me lembro que, além da paisagem, que é maravilhosa, até hoje, 27 anos depois, eu continuo a me maravilhar com a paisagem daqui. Eu me lembro que a gente fazendo caminhos entre os muros dos cerrados, eu lembro que na altura estava tudo verdinho, fez-me muito bem psicologicamente, parecia que eu estava andando por um labirinto, e fazia-me muito bem psicologicamente isso. E eu lembro que na altura estava passando o primeiro filme do Parque Jurássico. O meu filho tinha 10 anos e o primo mais velho levou-o para ele assistir o Jurassic Park, coisa que eu não poderia fazer no Canadá, porque ele não poderia entrar pela idade, e aqui dava-se um jeitinho. E eu dizia, ao mesmo tempo, você pode ter cinema mais ou menos moderno, eventos culturais, poucos na altura, depois melhorou muito, e ao mesmo tempo está no campo e está com as vaquinhas, então essa coisa da modernidade, da ruralidade, da urbanidade, me encantou. Eu tinha tudo num pedacinho pequenino, né? E sem engarrafamentos, com uma família amorosa por perto, com amigos. Então, eu sempre digo, a gente veio para os Açores porque eu disse, eu vou. E o meu marido disse, ok, então eu também vou. E não está arrependido, como já disse, ao contrário. O que nos diz é que está decidida a ficar aqui para o resto da vida, felizmente, para nós também, apesar de ser uma experiência de vida tão diferente do sul do Brasil, do Quebec, no Canadá. Mas aqui é que encontrou o seu espaço próprio, pelas razões, aliás, que já descreveu. Aqui, nos últimos 27 anos, foi tendo diferentes e sucessivas experiências de envolvimento na gestão da coisa pública, seja na área da solidariedade social, seja na área da saúde, seja na área da cultura. Gosta um pouco disso tudo? Isso foi fruto das circunstâncias? Onde é que se sentiu melhor? Com os idosos. Com os idosos, eu nunca pensei na minha vida que eu ia gostar de trabalhar com idosos. E quando eu cheguei à vaga que eu consegui para trabalhar, eu ainda não tinha, né, o diploma de serviço social, a equivalência, havia uma vaga a nível técnico para essa área,
E eu vou lhe dizer que eu, durante 6 anos, não, desses 6 anos, durante 4 anos, eu fui sozinha a responsável por mais de 20 centros de convívio pela animação, por 5, dar apoio técnico a 5 apoios domiciliários e 3 lares. Eu andava a correr pelo Conselho da Angra para cima e para baixo, para cima e para baixo, e eu adorava, porque não era uma vida de, tipo, chata de funcionária pública, eu podia pegar no carro de serviço, e ia tomar chá, e ouvir histórias maravilhosas nos centros de convívio, e tenho muito orgulho, mas muito orgulho, de dizer que quando eu comecei a trabalhar com os centros de convívio, havia 2 bailinhos de carnaval, da terceira idade. E elas apresentavam-se em alguns lares de idosos, na casa de saúde, pouca coisa mais. E eu achei que aquilo era de uma qualidade impressionante, e comecei a pôr aquilo mais para elas passarem no Teatro Angrense, junto com os outros, fui falando com isso, arranjando publicidade. Quando eu saí, já havia 14. Então, porque daí uma coisa que a gente fazia era aquelas brejinhas entre grupos, e dizia, olha, aqueles de tal freguesia também vão fazer, daí as outras diziam, a gente também vai. E fizemos coisas impressionantes, um festival de teatro da terceira idade, em que os idosos fizeram os textos, os cenários, até um carro de boi eles levaram para o Teatro Angrense, marchas sanjoaninas, mas eu dizia, acho que isso funciona só aqui na Ilha Terceira, a gente tentou replicar isso em outras ilhas, mas lá demandava-se um outro tipo de animação, porque são outros costumes, mas eu tenho muito... Em todo o caso, aí na terceira e nessa área, durante esses anos, sentiu que fez a diferença, que deu um contributo? Sem dúvida, tenho muito orgulho disso, muito orgulho. Eu lembro de um projeto que nós fizemos, que na altura, os maios, não é o costume de ter os maios, no 1º de maio já estava muito caído, e um senhor amigo meu, que era professor, estava trabalhando no museu, ele disse, olha, e se os idosos fizessem maios e a gente fizesse maios no museu? Foi logo. Fizemos uma exposição, chamamos escolas primárias, no ano seguinte as escolas já começaram a fazer maios, daí já usando a coisa da reciclagem, depois daí a cidade da Praia da Vitória já fez também maios nas vitrines, então a animação é fácil de fazer. Pôs toda a gente a mexer, como convém, durante esse período. Sim. Depois, então, teve uma experiência como coordenadora regional das políticas de prevenção das dependências. Um desafio importante também. Sim. Esse período da minha vida foram 4 anos também muito bons, porque nós começamos a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências do zero, não havia nada. Nós éramos 7 na Direção Regional, tive uma diretora regional, vou dizer o nome dela, Paula Cristina Toledo Costa, sensacional, e nós, por sermos, eu já dizia, eu também já sou terceirense, né, sermos terceirenses, tivemos, logo de início, eu disse, a gente não pode vir com discursos de, não beba, não fuma, para adolescentes, porque eu dizia, não vai pegar, aqui é terra de festas. Então, desculpa, a primeira campanha era, faz a festa sem excesso. E correu muito bem, nós focamos muito na questão mais do álcool do que de outras coisas, porque esse aqui é o verdadeiro problema e que é socialmente aceito, então mais perigoso é. E fizemos equipes na Terceira, no Faial, em São Miguel, de apoio às festas, de equipes que iam falar com os meninos, ver quem é que estava se sentindo mal, quem é que tinha bebido demais, que era mesmo uma coisa de alerta, e não de, tu não vais beber.
Senão não... Prevenção mesmo. Uhum. Muito bem. Equipes Muito maravilhosas. Bom, agora está. Nós estamos aqui numa corrida contra o tempo, infelizmente, para cumprir os 30 minutos previstos. Em todo o caso, já conhecemos um pouco a sua passagem pela solidariedade, a sua passagem agora pela saúde, terminou a sua carreira de funcionária pública no âmbito da cultura, designadamente com projetos de património imaterial, que são especialmente ricos nos Açores em geral e na Terceira em particular, não é? Depois de ouvir tantas histórias, né, dos idosos e pensar, cada vez que um idoso morre, né, morre uma biblioteca, morre um museu, que bom se a gente começasse a registrar isso, pelo menos a ouvir histórias e passá-las para papel ou filmar, e comecei a levar isso essa ideia para a cultura, mas daí também a idade foi chegando e chegou uma altura e eu disse, não quero mais trabalhar com horário, e decidi pedir a pré-reforma, mandar nos meus horários. E o que é que tem feito desde então, agora que é senhora do seu tempo? Tão bom, dormido bastante, adoro dormir. Mas daí, nesse interim, como dizemos no Brasil, fiquei viúva, fiquei alguns anos sozinha, daí depois comecei a namorar com um rapaz e que é um talento nato para questões da terra, e eu disse, olha, eu sempre gostei sempre fiz minha horta, meus jardins e tal, vamos começar uma empresa de jardinagem, e olha, vai correndo bem, quando eu posso vou ajudar. Tornou-se empresária, portanto, já agora nessa fase. Exatamente. O que é um desafio diferente. Igualmente apelativo, com certeza, numa ilha cheia de natureza, como é a Terceira e qualquer ilha dos Açores, está agora sim a 100% em contacto com a Mãe Terra, através da jardinagem. Exatamente. E a poesia? E a poesia. É que já percebi que, porventura, herdando do seu falecido marido, publicou um livro de poemas em 2011, mas foi caso único, não lhe apetece continuar a escrever e até a publicar? Hoje eu fui mexer numa gaveta e achei vários esboços de poemas que eu já nem me lembrava que tinha escrito, e eu sendo muito autocrítica, tem algumas coisas aqui que ainda podem ser podadas, que são normalmente a minha maneira de escrever, eu ponho um assunto e depois vou tirando tudo que eu posso tirar até ficar só um poema pequenino, e que não perca a essência, obviamente, e vi coisas lá que eu disse, acho que eu vou começar a mexer nisso de novo, mas também já me perguntaram se o fato de ter vindo para os Açores é que despertou a poesia. Foi o contato com a Álamo Oliveira, Emanuel Félix, Marcolino Candeias e outros, mas também porque eu fui criada pela música popular brasileira, que é pura poesia, e eu tinha aquilo dentro de mim sem saber. E metade dos meus problemas de adolescente e jovem, eu resolvi recorrendo à música brasileira, letras que me acalmavam e me confortavam. Então, eu já trazia isso dentro de mim. Mas, definitivamente, os Açores me ajudaram a echar los versos del alma. É uma terra inspiradora. Bom, nós já vimos, pelo seu percurso de vida, que já deu tanto a essa terra. E estamos, aliás, muito reconhecidos por isso. Mas ainda tem certamente tanto para dar. O que é que lhe vai acontecer nos próximos anos aí na Ilha Terceira? Costuma pensar nisso? Pois não sei. Eu tenho tido uma experiência interessante também como deputada na Assembleia Municipal. Gosto muito do envolvimento na política. Tenho me envolvido bastante com questões de manifestações pelo direito das mulheres, e também fazemos isso com poesia.
agora temos feito ações pela libertação, pelo fim da guerra na Palestina, fizemos uma ação maravilhosa entre as eleições e o 25 de abril, fizemos uma oficina da liberdade, onde fabricamos muitos cravos e distribuímos para as pessoas, juntou gente maravilhosa, e então vamos continuar um pouco nessa atividade de cidadania, que me apraz muito, e tenho pena que não seja mais participada, mas olha, vai crescendo, vai crescendo. Vai. Olha, e como já vimos, é uma mulher de causas, tem muitas e boas causas a que se tem dedicado e continuará certamente a fazê-lo, para benefício da Terceira e dos Açores. Muito obrigado não apenas por esta nossa interessante conversa, mas também pelo contributo que tem dado para a sociedade açoriana desde há quase 2 décadas, em que, felizmente, para nós, vive aqui connosco também. Obrigado mais uma vez por ter estado connosco. Eu é que agradeço, e eu é que agradeço pelos Açores existirem. Que bom, muito obrigado e até sempre. Bom, pela nossa parte, continuaremos com certeza já na próxima semana com outro percurso de vida, mais um contributo afinal para percebermos como é bom termos gente de fora cá dentro, ajudando a construir a nova sociedade açoriana em todas as ilhas. Continuamos a contar com a sua presença na próxima semana também. Até lá.